Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de física. E na aula de hoje a gente vai estudar um conceito bastante importante que é cinemática, movimento uniforme e a inércia. Tá bom? Então vamos lá, vamos para os tópicos principais da aula de hoje. Bom, então a gente vai estudar um pouquinho esses conceitos aí, né? O raciocínio de Galileu, a lei da inércia, que é bastante importante, né? Como o Galileu chegou nesses conceitos aí. E depois a gente vai falar sobre movimento uniforme e um pouquinho sobre movimento uniformemente variado, tá bom? Então a gente vai passar pelos conceitos principais na aula de hoje. E, bom, não vai ser uma aula com contas, tá? Mas apesar disso, é uma aula bastante importante, que a gente vai passar pelos conceitos fundamentais aí da cinemática. Vamos lá, então vamos começar primeiro vendo quem era o Galileu, né? O Galileu, basicamente, ele é o pai da ciência, tá? O pai da ciência moderna. Então, ele nasceu, né, na cidade florentina, e atualmente hoje, né, é uma região da Itália. Tá? Então, o Galileu aí, ele começou aí pensando nas ideias de método científico, que provavelmente você já ouviu falar, né? Métodos científicos de estudo, né, da natureza. Basicamente, a física, ela estuda a natureza e o comportamento dela, né, com relação a, por exemplo, eletricidade, né, movimentos. E no caso, é a aula de hoje, né, da cinemática, a gente vai ver os movimentos, né, como elas se comportam. Então, primeiramente aí, eu acho que você já ouviu falar também da Torre de Pisa. A Torre de Pisa, ela é uma torre bastante famosa da Itália, né, em que você tem aí uma pequena curvatura aí, né? Na verdade, você tem ela que tá meio inclinada, e mesmo assim ela não tomba, né? Bastante interessante. Então, o Galileu, né? Ele morou em Pisa também, outra região da Itália, provavelmente você deve conhecer aí. E ele fazia muitos experimentos, né? No topo da torre. Então, como ele queria saber o comportamento dos movimentos, né? Dos corpos, dos objetos, então ele pegava e soltava lá de cima. Tá, então, aqui eu já vou colocar uma primeira pergunta para você, vamos ver se você consegue ter ideia, né? Ele colocava corpos de diferentes tamanhos, diferentes densidades, tá? E no caso ele soltava como você já ouviu falar, né? Em queda livre. Queda livre é simplesmente você soltar. Então você não joga, você não faz nenhuma velocidade no corpo, você simplesmente solta os dois corpos, tá? E aqui você tem uma maçã e uma bola de boliche, tá? Então você imagina aí o Galileu, né, no século 17 aí, ele tentando fazer aí esses experimentos. Então ele pega e soltou esses dois corpos. Então a pergunta é: qual desses dois corpos chega antes? Então, como você bem já pode imaginar, né, nos experimentos dele, ele chegou à conclusão de que, ao soltar esses dois corpos aqui, a maçã e a bola de boliche, a gente sabe que a bola de boliche tem um peso muito maior, né? Se você colocar na balança, ela vai pesar muito mais do que uma maçãzinha dessa. Só que ao mesmo tempo aí, quando você solta ambos em queda livre, as duas vão chegar ao mesmo tempo no chão. Você, poxa, mas como assim, né? Um tem um peso maior, outro tem um peso menor, por que elas chegam juntas no mesmo tempo, né? Elas vão percorrer a mesma distância e tem o mesmo intervalo de tempo. Bom, então a gente sabe aí, né, logo depois, né, dos experimentos que ele fez, ele chegou a algumas conclusões bastante importantes, né? E hoje a gente sabe que, por exemplo, se você soltar uma pena e uma bola de boliche, ambas vão cair juntas, vão chegar juntas no chão. Só que tem um pequeno detalhe aí que Galileu não estava considerando, que é a questão do vácuo, certo? Vácuo é simplesmente a ausência de partículas numa região, a ausência de ar, por exemplo. Então, quando você solta, se você quiser, pode tentar fazer aí, solta uma folha de papel e uma caneta no chão, é óbvio que a caneta vai cair antes da folha de papel. Por quê? Porque existe a resistência do ar, certo? Agora, se ambos os corpos estiverem no vácuo, ou seja, ausência de ar, você soltar, por exemplo, no espaço sideral, os dois, né, se tiver sob a ação de uma gravidade, os dois vão cair juntos. Que é uma dos experimentos aí que os astronautas fizeram
quando eles pisaram na Lua, né? Como lá não tem ar, né? Então, quando você solta um pedacinho aí de folha, de papel ou uma pena e solta uma maçã ao mesmo tempo, ambos vão cair juntos, né? Tudo bem? Então, esse é um conceito aí que o Galileu já estava estudando, né? Beleza. Agora, quando a gente observa esse movimento vertical que o Galileu estava estudando, hoje em dia a gente já consegue fazer o quê? Tirar fotos seguidas uma da outra. A gente chama de foto estroboscópica. Olha lá. Então aqui você tem um desenho aí de uma pessoa soltando uma bolinha em queda livre. E os tempos entre as posições são exatamente iguais. Então você vai tirando foto a cada microsegundos, por exemplo. Ou a cada segundo. Então você percebe que a posição do objeto, ó, ela está cada vez... as distâncias, né, entre as sucessivas fotos estão aumentando. Tudo bem? Então, na vertical acontece isso, né? Então, esse tipo de movimento, provavelmente você já ouviu falar também, que está sob a ação da gravidade, tá? Então, sob a ação da gravidade, queda livre, existe aceleração. Então, se existe aceleração, a gente está considerando aí um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque ele varia. Tudo bem? Então, eu já comecei pelo movimento uniformemente variado. Então, se você quiser anotar aí, já anota. O movimento uniformemente variado, ele está sob a ação de uma aceleração. E aí você percebe também que os espaços são cada vez maiores. Ok? Então, vamos voltar aí pela reflexão, pelas ideias de Galileu aí. Então, o Galileu, ele já pensou na ideia do princípio da inércia. O que seria o princípio da inércia, né? Então, quando ele soltava uma bolinha aqui do lado esquerdo, ó, tá vendo? Aqui no lado esquerdo, quando você solta uma bolinha, ela vai cair. Ela cai, né, nessa parte inclinada, depois ela vai passar para uma parte retilínea, na parte aqui de baixo, depois ela sobe e vai atingir a mesma altura. Isso se não tiver, obviamente, perdas, né? A gente chama de forças dissipativas, por exemplo, o atrito. Então, se você não estiver considerando as forças dissipativas, a bolinha ela vai ficar para sempre indo e voltando. Inércia, certo? A tendência do corpo continuar em movimento, tá? Então, se você tiver, por exemplo, nesse tipo de movimento que ele está estudando, né? Você solta, então nessa parte inclinada, você perceba que ele está tirando fotos sucessivamente, né, em tempos iguais. Ó, o espaço está aumentando, ele aumenta um pouquinho, por quê? Porque tem ação da gravidade. Agora, nessa parte horizontal, não tem ação da gravidade, né? Percebe que o movimento é na horizontal. Então, entre duas fotos sucessivas, o espaço é igual, percebeu? Agora, quando a bolinha começa a subir de novo, o espaço vai diminuindo, tá vendo? Então, a cada foto, o espaço diminui até chegar no topo mais alto. Tudo bem? Então, na posição mais alta aí, depois ela volta e continua fazendo esse movimento. Muito bem, então o que ele conseguiu perceber aí, né? O que você perceberia? Então, se eu tiver que dar um tempinho para você raciocinar, qual a conclusão que você chegaria aí para esse tipo de movimento aí? Considerando aí esses dois trechos, né? Esse trecho aqui meio inclinado e o trecho na horizontal. Tenta pensar um pouco aí. Bom, então o Galileu aí ele chegou à seguinte conclusão, né? É que no trecho horizontal as sucessivas fotos, né, trazem tempos iguais e distâncias iguais, ou seja, é um movimento uniforme. Por que é uniforme? Porque a cada segundo, por exemplo, as distâncias são exatamente as mesmas, certo? Movimento uniforme. Enquanto que aqui na vertical aqui, né, ou melhor, nessa inclinada, pode ser na vertical também, né, numa queda livre, você tem a ação de uma gravidade, então não é movimento uniforme, a gente chama de movimento uniformemente variado. Ok? Muito bem. Então, passou-se um tempo aí, né, passou-se alguns anos, uns bons anos aí, e apareceu um cara chamado Isaac Newton. Então, esse é o pai da física, né? Então, posso dizer que o Galileu é o pai da ciência e o Isaac Newton é o pai da física, tá? Bom, então, o que ele estudou? Ele continuou os estudos aí que o Galileu fazia, certo? E ele conseguiu acrescentar coisas bastante interessantes também, né? Então, tem até uma historinha bastante curiosa, né? Que ele estava sentado embaixo de uma árvore,
Aí depois uma maçã caiu na cabeça dele e ele teve a luz, né? Ele começou a ter grandes e grandes descobertas, né? A partir de então ele se tornou um grande gênio aí da física. Bom, então voltando, né, na ideia de inércia, ele basicamente ele formalizou, né? Ele começou a melhorar um pouco mais essas ideias, tá? Então agora eu quero aí que você pegue o seu caderno, o seu lápis, né? Que agora é a hora de anotar conceitos importantíssimos aí da física que fazem parte aí de todo o ensino médio, basicamente, né? São conceitos também que caem em vestibular e que aparecem também na faculdade, tá? E eventualmente se você for fazer faculdade na área de exatas. Vamos lá. Então, a lei da inércia, ela foi chamada de primeira lei de Newton, tá? Então, a primeira lei de Newton, o que ela fala? É uma das leis da física, bastante fundamentais, tá? Ela fala o seguinte, ó: todo corpo continua em seu estado de repouso, de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudar esse estado pela ação de uma força resultante aplicada sobre ele. Bom, o que significa isso? Significa o seguinte: se uma bolinha estiver parada, então imagina que você colocou a sua caneta em cima da sua mesa, tá? Então o corpo está parado. Então ele vai permanecer parado para sempre, certo? Então ele vai continuar no estado de repouso, certo? A não ser que você tire a sua caneta do lugar. No caso, você tem que aplicar uma força que vai mudar, certo? O comportamento, no caso do estado de repouso, vai mudar o comportamento da caneta. Tudo bem? Agora, se uma partícula estiver já em movimento retilíneo uniforme, lembra aqui, ó, vamos voltar aqui rapidinho no slide do Galileu, tá vendo? Ó? Se aqui, né, nessa segunda aqui, então, se a bolinha estivesse em movimento retilíneo uniforme, desconsiderando os atritos, obviamente, a bolinha para sempre vai continuar em movimento retilíneo uniforme. Movimento uniforme, 1000. Ou seja, a bolinha sempre vai ter uma velocidade constante. Ela sempre vai continuar andando em linha reta. A não ser que alguém ou alguma coisa faça com que ela mude de direção através de uma força aplicada. No caso, uma rampa, certo? A rampa mudou a direção do movimento. Por quê? Porque vai aparecer uma força de gravidade, certo? Tudo bem? Então, a gravitação aqui, ó, a gravidade, a aceleração gravitacional, vai fazer com que apareça uma força gravitacional e assim a partícula, a bolinha, vai mudar de movimento. Deu para entender? Então, isso daí é bastante importante, tá? Se você não entendeu até agora, espero que você tenha entendido aí esses conceitos aí. Então, voltando aqui nesse slide, né, da primeira lei de Newton, perceba aqui que tem uma fotinha aqui de uma pessoa aí caindo do cavalo, né? Então, o que significa isso? Então, imagina que a pessoa estava andando a cavalo, tudo bem, então, aí de repente o cavalo viu uma cobra, por exemplo, e o cavalo parou. De repente ele para. O que vai acontecer? A pessoa que estava ali em cima, ela vai voar para frente, né? Por que acontece isso? Então, usando os conceitos aí, né, que você aprendeu na aula de hoje, você pode falar que a pessoa voou por cima, né, do cavalo pela lei da inércia, primeira lei de Newton. Ou seja, vamos melhorar aí, né, nossa explicação. Tanto o cavalo quanto a pessoa mantinham movimento retilíneo uniforme. De repente, o cavalo aplicou uma força, certo? Mas a pessoa estava mantendo, né, o mesmo tipo de movimento. Então o cavalo parou e a pessoa continuou mantendo o mesmo movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Então não quer dizer que o cavalo empurrou a pessoa, muito pelo contrário. A pessoa estava continuando o movimento retilíneo uniforme, por isso que ela vai ser jogada por cima do cavalo. Mas na verdade não é que ela é jogada por cima do cavalo, ela estava mantendo aquele movimento. Olha aqui para o outro desenho, né? Aqui você tem o desenho de um carro fazendo uma curva. Agora, se, por exemplo, você tiver uma pista molhada, né, o carro tende a sair pela tangente. Por que o carro vai tender a sair pela tangente? Porque o carro estava com uma velocidade constante, ou seja, movimento retilíneo uniforme. E assim, ele vai tender a manter esse tipo de movimento pela lei da inércia.
a não ser que ele vire volante, né? No caso, o atrito, existe uma força de atrito que faz com que o carro mude de movimento. Agora, se não existir essa força de atrito, no caso, quando tiver, por exemplo, uma pista muito molhada ou uma pista com óleo, né? Aí você não vai ter muito atrito, então o carro vai tender a sair pela tangente e pode acontecer um acidente, por exemplo. Certo? Por quê? Porque o carro tende a manter o movimento retilíneo uniforme, pela lei da inércia. Ok? Olha o próximo slide aqui, ó. Então imagina que você está dentro do ônibus, certo? Então quando você está andando de ônibus, já andou de ônibus, né? Tem muitas pessoas ali de pé. O que acontece quando o ônibus dá uma freada de repente? Então, agora eu vou dar um tempinho para você raciocinar e tentar usar os conceitos que você aprendeu para fazer essa explicação. Então, o que vai acontecer quando o ônibus freia de repente? Bom, espero que você tenha pensado aí direitinho, né? Nas ideias da lei da inércia aí, como eu acabei de te falar. Quando o ônibus para de repente, né, existe uma força de atrito, né, que faz com que o ônibus pare. Agora, as pessoas, dá a impressão que as pessoas são jogadas para frente. Por quê? Porque na verdade as pessoas, elas no início elas têm a mesma velocidade do que o carro ou do que o ônibus, certo? E aí logo em seguida as pessoas tendem a manter o movimento. O ônibus vai parar, as pessoas vão manter o movimento retilíneo uniforme, por isso que as pessoas são jogadas para frente do ônibus, né? Então é tudo questão de referencial. Referencial provavelmente vai ser, eu vou colocar isso em outra aula, tá? Questão de referencial é um conceito bastante importante também da cinemática, né? Então o que seria isso? Então imagina você dentro do ônibus, dá a impressão que você está parado, né? Então imagina que você está parado dentro do ônibus, de repente o ônibus para e você entra em movimento. Por quê? Porque na sua visão, no seu referencial, o ônibus estava parado em relação a você, certo? Tudo bem? Então o que está acontecendo aí? Quando o ônibus sofre a ação de uma força que faz com que ele tire, né, da inércia o ônibus, as pessoas são jogadas para frente. Por quê? Porque as pessoas tendem a manter o movimento pela lei da inércia. Ok? Muito bem, então se a gente for voltar nas ideias de Galileu, né? Logo depois que Newton elaborou essas ideias um pouco melhor, né? Essa primeira lei de Newton aí. Olha lá. Então, primeira lei de Newton, né? Então perceba aqui que, né, a gente tem novamente aí o desenho, né? Muito parecido aí com aquele experimento de Galileu. Perceba que Newton ele já usou as seguintes ideias, né? Que o movimento ao longo de um plano horizontal deve ser permanente, ou seja, não há aceleração. Então na horizontal não há aceleração. Agora, quando você tem essa rampa aqui nessa parte inclinada, existe uma aceleração, né, na descida e uma desaceleração na subida, ok? Ou seja, a propriedade de um corpo permanecer em movimento numa linha reta foi chamada por Galileu de lei da inércia. Agora, para Newton, a gente chama de primeira lei de Newton, ok? O que é a primeira lei de Newton? Qual é a diferença da primeira lei de Newton da lei da inércia? Então, a lei da inércia é a tendência do corpo permanecer em movimento. Agora, a primeira lei de Newton, olha lá, vamos ler de novo. Espero que você tenha anotado aí no seu caderno, ó. Todo corpo continua em seu estado de repouso e de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudar esse estado pela ação de uma força resultante aplicada sobre ele. Ou seja, para Newton apareceu o conceito de força resultante, tá bom? Então essa vamos dizer que é a evolução do conceito do Galileu, tá? Aparece o conceito de força resultante. Então o corpo vai se manter parado para sempre, a não ser que você aplique uma força naquele corpo. O corpo vai continuar em movimento retilíneo uniforme, a não ser que ela seja, né, esteja sob a ação de uma força, tirando assim do movimento. Ok? Essa é a lei de Newton. Muito bem, então espero que você tenha aí entendido a diferença entre a lei da inércia e a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é uma evolução, né, entre aspas, da lei da inércia. Tá bom? E agora a gente vai voltar aí
para as ideias de Newton, né? Então perceba aí que na horizontal, tá vendo a foto estroboscópica? Estroboscópica, né? Sucessivas fotos em intervalos de tempos iguais, tá? A partícula vai andar a mesma distância e o mesmo tempo. Então, aqui a gente pode considerar aí um conceito de velocidade, né? Então, quando a gente pensa na horizontal a velocidade sempre é constante, ok? E como é que a gente calcula essa velocidade? Olha lá. A velocidade é ΔS sobre ΔT, ou seja, tudo que ele andou, distância por tempo. Tá bom? Então, no movimento uniforme, a velocidade é constante e ela é diferente de zero. Por que é diferente de zero? Porque se fosse zero, teria parado, né? Então não existe movimento quando a partícula está em repouso. Ok, então no movimento uniforme, o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Então, dá uma olhada na tartaruguinha aqui. A velocidade da tartaruga é de 10 centímetros por segundo. Então, o que significa que a cada segundo a tartaruga anda 10 centímetros. Perceba aqui, então, na horizontal, quando o tempo é zero, ele está aqui no 0 centímetros. Então, quando passa 1 segundo, ele está aqui no 10 centímetros. 2 segundos, ele vai estar no 20 centímetros. 3 segundos, 30 centímetros, certo? Então, quando a velocidade da tartaruga é de 10 centímetros por segundo, em 4 segundos, ele vai andar 40 centímetros, certo? Então, esse é o conceito aí de velocidade uniforme aí, a partir, né, das ideias de Newton, beleza? Outra coisa que é bastante importante de você notar aí, né, é que você consegue construir gráficos a partir disso, tá? Como assim gráficos, né? Então, olha lá pro próximo slide. Perceba que nós temos dois gráficos, tá bom? Então, agora eu quero também que você anote no seu caderno, tá? Então, você tem dois tipos de gráfico. O primeiro gráfico é o gráfico de espaço por tempo e o segundo gráfico de velocidade por tempo. Então, vamos começar pelo gráfico de velocidade por tempo. Como a velocidade ela é uma constante, então a velocidade ela é sempre constante, por isso que é uma reta horizontal. Então, a cada segundo a velocidade não muda. Então, a velocidade sempre se mantém igual. Enquanto que, olha agora para o gráfico de espaço por tempo, a posição ela vai aumentando aqui, né? Tudo bem? Então, a posição ela é variável. Então, ela aumenta conforme uma linha reta. Tá? Provavelmente você já viu na matemática que é uma equação do primeiro grau, né? Ou uma função do primeiro grau. Tá? Ok. Então, aqui a gente vai ter dois tipos de gráficos. Quando o gráfico for com velocidade positiva e gráfico com velocidade negativa. O que significa velocidade ser positiva ou velocidade ser negativa? Velocidade positiva significa que o espaço está aumentando, então ele está andando para frente, como aqui, por exemplo. Agora, velocidade negativa significa que o espaço está diminuindo, então ele está voltando, tá? Olha lá. Então são dois tipos de movimentos, tá? Então, neste caso da esquerda aqui, ó, como a gente viu aí no slide anterior, tá? Agora eu quero que, né, seria importante você tentar pausar o vídeo para você copiar, tá bom? Esses gráficos que são bastante importantes, enquanto eu vou explicando aí. No lado esquerdo aqui nós temos um tipo de movimento que é o progressivo. O movimento progressivo é quando a partícula progride, ou seja, ela anda para frente. Tá? O espaço está aumentando. Então, olha lá. Tá vendo? É uma reta inclinada crescente. Então, movimento progressivo. Ok? E a velocidade ela é positiva. Olha no gráfico da parte de baixo aqui de velocidade por tempo. Velocidade maior que zero, né? Positiva. Agora, aqui do lado direito, você vai perceber que nós temos aí movimento retrógrado. Ou seja, o espaço está diminuindo. Então, é uma função decrescente. Tá? E a velocidade, ó, olha aqui embaixo, ela é negativa. Tudo bem? Velocidade menor que zero, negativa. Bom, eu espero aí que você tenha copiado. Então, essas são as propriedades gráficas, tá? Para movimento uniforme, bastante importante aí. Para a gente poder fazer análise, né, de gráficos e ver comportamento de partículas, tá? Ao longo dos exercícios. E outra coisa importante aí de propriedade gráfica é quando você tem um gráfico de velocidade por tempo,
ΔS é numericamente igual à área, tá bom? Tá vendo esse igual e um N em cima? Significa que é numericamente igual. Então, se você tem um gráfico desse tipo, você só calcula a área, basta calcular a área que você consegue descobrir quanto a partícula andou. Certo? Bastante interessante isso, né? A gente consegue calcular quanto que a partícula andou só olhando para a área. Então, agora eu também quero que você pause o vídeo e anote esse gráfico, né? Faça esse desenho desse gráfico aí. E assim você construiu basicamente o formulário da aula de hoje. O formulário é, primeiro, velocidade ΔS e ΔT. Acho que é uma forma que você já conhecia muito bem. As características aí dos gráficos, né? Para progressivo e para retrógrado. Ok? E por último aí, ΔS numericamente igual à área. É óbvio aí que você consegue ter vários tipos de áreas, né? Você tem áreas de triângulos, aqui no caso é um trapézio, tá? Espero que você saiba como calcular áreas, né? Caso você não saiba, área de triângulo, bom, é o mais fácil de todos, né? Base vezes altura sobre 2. Agora, área de trapézio, se você precisar aí, ó, nesse slide tá aqui, ó, a área do trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Tá bom? Então aqui, ó, você tem um tipo de movimento que é progressivo, certo? Porque a velocidade ela é positiva, né? E aqui, na verdade, é gráfico de espaço por tempo, tá bom? Então, é gráfico de velocidade por tempo, tá certinho. Então, você calcula a área, né? Você tem o ΔS, aí você calcula a área. Beleza? Então, ΔS é sempre numericamente igual à área. Então, acho que são conceitos bastante importantes aí. Outra coisa. Aqui, a gente tem uma tabela que vai mostrar, basicamente, a característica do tipo de movimento. Então, quando o movimento ele é uniforme, a velocidade ela é sempre constante. Tá bom? O espaço ela é variável e a aceleração é zero. Então, isso é bastante importante, a aceleração ser zero. Bom, aí, quando a velocidade for positiva, o espaço aumenta, então a gente chama de movimento progressivo, tá bom? E quando a velocidade for negativa, o espaço vai estar diminuindo, então o movimento a gente chama de movimento retrógrado. Beleza? Olha só que importante, né? Quando a gente tem movimento uniforme, o gráfico de velocidade ela é assim, ó, é uma horizontal, tá bom? Movimento uniforme. Agora, quando você tem movimento uniformemente variável, aí você tem velocidade por tempo, você tem aqui, ó, a velocidade variando. Tá bom? Então vamos voltar rapidinho aí novamente, né, para aquele slide do Galileu, tá? Aqui, ó. Então, nesse trecho aqui, na horizontal, é o movimento uniforme. Muito bem, então por que movimento uniforme? Porque a velocidade é constante. Agora, neste outro trecho aqui, ó, se você quiser colocar, acho que é interessante colocar, é movimento uniformemente variado. Por que é um tipo de movimento uniformemente variado? Porque a velocidade, ela não é constante, ela é variável. Tá bom? Então, novamente aí, quando a gente monta o gráfico de movimento uniforme, nós vamos ter isso aqui, ó, tá? A velocidade, ela vai ser sempre, ó, ela vai ser sempre constante, tá bom? Então, velocidade constante é sempre uma reta aqui, ó, tá bom? Sempre uma reta na horizontal, beleza? Vou colocar de outra cor aqui. Beleza, ó, só para destacar bastante, tá? Então, a velocidade ela sempre na horizontal, tá? Movimento uniforme. Agora, no movimento uniformemente variado, a velocidade, ó, ela faz uma curvinha assim, né? Ela é, no caso, crescente. Aqui, né? Nesse caso, pode ser decrescente também. Tá bom? Muito bem. Então, aqui você tem uniformemente variável, né? Variável. Por quê? Porque é um gráfico de velocidade por tempo
a velocidade está variando. Então, ΔS, para você calcular, ΔS numericamente igual à área, tá bom? Ok. Então, antes da gente terminar a aula de hoje, a gente vai fazer uma aula aqui no simulador. Bastante interessante esse simulador aqui, tá? Então, vamos lá. Ok, então estamos aqui no simulador, tá? Então, tem um homem aqui. Aqui você tem no chão graduado, né? Uma escala graduada em metros, né? Bom? E aí a gente vai fazer um estudo bem rápido de velocidade. Então, aqui está graduado de metro em metro, né? 0 metros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. Olha lá, então, se eu colocar que a velocidade for, por exemplo, 1 metro por segundo, ó, coloquei 1 metro por segundo, tá? O que vai acontecer? Quer dizer que a cada segundo a pessoa vai andar 1 metro. Tá bom? Então vamos lá, vamos pôr para rodar aqui. Olha lá. A cada segundo a pessoa vai andar 1 metro. Percebeu? Muito bem, ó. 1 metro por segundo. Ok. Então, vamos ver agora. Vamos voltar, né? Fazer um playback aqui. Olha lá. Então, depois de 1 segundo, vamos contar lá. Depois de 1 segundo, ele está no espaço de 1 metro. Depois de mais 1 segundo, ó, quando o tempo for 2 segundos, ele vai estar no espaço de 2 metros. Tudo bem? Tá vendo que a posição ela vai variando ao longo do tempo e a velocidade ela sempre se mantém constante. Beleza? Bom, então se a gente colocar, por exemplo, vou colocar aqui uma velocidade de 10 metros por segundo. Vou reiniciar tudo aqui. Vou colocar uma velocidade de 10 metros por segundo. Então ele vai atingir, né, aquele muro em 1 segundo, não é verdade? Então vamos fazer isso, ó. Em 1 segundo. Olha lá. 8, 9, 1. Olha lá, chegou. Então quando o tempo for 1 segundo, ele já chegou. Então vou fazer um playback aqui. Olha lá. 03, 045, 05 segundos, 06 segundos, 07, 08, 09. Quando o tempo for 1 segundo, ele chega na parede. Olha lá. Tudo bem? Então, velocidade sempre constante e a posição está sempre aumentando, né? Deu para entender? Olha lá, são aquela ideia de fotos estroboscópicas, né? Tá bom? Ó. Foto estroboscópica, você tira várias fotos e coloca as fotos uma em cima da outra. Muito bem, então vamos fazer uma análise do gráfico rapidinho aqui. Vamos lá, ó. Legal, então aqui a gente está montando gráficos. Vamos colocar novamente aqui uma velocidade de... Vou colocar aqui 3 metros por segundo, tá? Então, olhando aqui da parte de cima, 3 metros por segundo, quer dizer que a cada segundo ele anda 3 metros. Tudo bem? Então, quando o tempo for 1 segundo, ele vai estar aqui na marca de 3 metros. Quando o tempo for 2 segundos, ele vai estar nos 6 metros. Quando for 3 segundos, vai estar no 9 metros. Tá bom? Então, vamos dar um play aqui. Olha lá. Então, eu quero que você observe, quando eu der o play, que a aceleração sempre vai ser 0. Tá? Movimento retilíneo uniforme, a aceleração sempre é 0. A velocidade sempre vai marcar no 3, tá? Sempre vai ser constante. E a posição vai aumentar. Então, como você já lembra, o espaço ela aumenta numa reta crescente. Vamos fazer isso? Então, olha lá. Olha o play. Olha lá. Tudo bem, ó? Deu pra perceber, né? E, olha lá, a aceleração é sempre 0. A velocidade sempre tá valendo 3 aqui, sempre constante. E o espaço tá aumentando. Olha lá. Sempre numa reta. Beleza? Deu pra entender, né? Olha lá, ele chegou aqui no final. Bateu na parede. Tá bom? Então vou dar um playback aqui, novamente, né? Acelerar aqui um pouquinho. Olha lá. Ó, tá vendo? Ó, quando o tempo for 1 segundo, vamos lá de novo, ó. Quando o tempo for 1 segundo, o espaço vale 3 metros.
certo? Ó, certinho, ó, 3 metros. Quando o tempo for 2 segundos, o espaço vai valer 6 metros, certo? E quando o tempo for 3 segundos, vai valer 9 metros lá na frente. Beleza, né? Acho que deu para entender aí como funciona os gráficos de velocidade constante, movimento retilíneo e uniforme. Tá, antes de terminar a aula de hoje, eu vou fazer bem rápido quando existe aceleração. Então, quando existe aceleração, eu já te disse que a velocidade não é constante, né? Então, eu vou colocar aqui uma aceleraçãozinha, tá? De 10 metros por segundo ao quadrado, que é exatamente a aceleração da gravidade. Tá? Então, se você não sabe, 10 metros por segundo ao quadrado são usando a gravidade, né? Aproximadamente aí. Então, a gente está simulando uma queda livre. Tá? Então, se eu der o play, você vai perceber que a velocidade vai aumentar. Então, vai ser o contrário. Aqui vai ser uma reta, na aceleração vai ser uma reta, na horizontal, tá? Na velocidade vai ser uma reta inclinada, né? Função do primeiro grau. E na posição do espaço, vai dar uma parábola. Olha lá. Vou fazer bem rápido aqui. Olha lá, olha o tempo. Percebeu? Na aceleração é uma aceleração constante, tá? É uma reta. Velocidade, tá vendo? Opa, ele bateu na parede, por isso que ele caiu assim, tá? Assim, no trecho aqui, né, de até 2 segundos, né, até 1 segundo e pouco, mais ou menos, a aceleração é uma constante, a velocidade é uma reta e o espaço é uma parábola. E para saber aí o quanto que ele andou, você pode calcular o gráfico, no gráfico, né, de velocidade por tempo, calcular a área sobre esse triângulo aqui. Tudo bem? Então, essa é a diferença aí entre movimento retilíneo uniforme e movimento uniformemente variado. Bom? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha aprendido bastante aí, né? Então, tente lembrar aí sempre do que é a lei da inércia, tendência do corpo manter movimento, primeira lei de Newton, o movimento do corpo se mantém constante até que apareça uma força resultante, tá? Tenta lembrar aí dos princípios também de Isaac Newton, das ideias dele de método científico, do que ele fazia, né, na Torre de Pisa, tá? Das bolinhas caindo. E esses são os conceitos que você aprendeu na aula de hoje. Então eu espero que você tenha aprendido bastante coisa. Qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal também, né? Para que você sempre tenha vídeos atualizados. E vejo você aí na próxima aula. Até mais!